Capítulo 15. A notícia de que eu iria para São Paulo caiu como uma pedra entre nós. Não era mais uma promessa religiosa, era um plano disfarçado de oportunidade, uma nova forma de separar dois corações que já tinham vencido a Primeira Guerra. Capitu ficou abalada, mas não deixou transparecer fraqueza. Seu olhar era firme, sua voz controlada. A gente se encontrava sempre que podia, e cada momento parecia mais valioso. Começamos a viver como se cada tarde fosse a última, como se cada palavra tivesse que ser lembrada para sempre. Você promete que vai voltar? Perguntou ela, num desses encontros. Prometo. Eu volto por você. E vai escrever? Todos os dias, se puder. Ela me olhou nos olhos e disse: Então eu espero. Nem que seja por anos, eu espero. A força daquelas palavras me comoveu, mas também me assustou. O futuro agora era incerto. Minha mãe dizia que seria por 1 ano, no máximo 2. Mas no fundo, eu sabia, esse tempo era maleável, esticável, manipulável. José Dias voltou a sorrir. Estava satisfeito com a ideia da viagem. Via nela uma chance de restaurar sua influência, de corrigir o rumo da minha vida. O rapaz precisa respirar outros ares, conhecer o mundo, amadurecer, dizia, com tom de quem dá uma bênção. E minha mãe assentia, como se aquele afastamento fosse necessário para purificar o espírito do filho que quase desobedeceu à promessa sagrada. Capitu percebeu que estava sendo deixada de lado com elegância, e isso doía mais do que qualquer afronta direta. É como se eu fosse um erro que precisa ser esquecido, disse ela, certa noite, com os olhos cheios de lágrimas. Você não é um erro. Você é tudo que eu tenho de certo. Então prova isso. Como? Me promete que não vai deixar que te afastem de mim, mesmo que o tempo passe, mesmo que tudo mude. Eu prometi, com toda a alma. Mas confesso, havia medo dentro de mim, medo do tempo, medo da distância, medo de me tornar um outro Bentinho, um homem mais frio, mais moldado pela ausência. Antes da partida, Capitu me deu um lenço bordado. Nele, com letras pequenas e firmes, havia escrito: Para quando sentir saudade. Guardei como um tesouro. No dia da viagem, nos despedimos no quintal, perto da mangueira que nos viu crescer. Não choramos, não gritamos, apenas nos olhamos por longos segundos, e naquele olhar havia tudo: amor, esperança, dor e promessa. Minha mãe me abraçou, emocionada. Vai com Deus, meu filho. José Dias apertou minha mão e disse: Lembre-se do que é certo. Eu entrei na carruagem com o coração dividido, e enquanto a cidade ficava para trás, senti que algo em mim também se despedia, não só da casa, da rua, da infância, mas de uma parte de mim que só existia ao lado dela, Capitu. Capítulo 16. A vida em São Paulo era diferente de tudo que eu conhecia. A cidade era mais fria, mais distante, as ruas largas, os prédios altos, os rostos desconhecidos, tudo parecia feito para me lembrar de que eu estava longe de casa, longe dela. Nos primeiros dias, me concentrei nos estudos. Queria me distrair, ocupar a mente, fingir que era só uma nova fase da vida. Mas nada preenchia o vazio que eu sentia. As noites eram as piores. Era quando o silêncio me envolvia e as lembranças vinham como ondas. Capitu me escrevia. Suas cartas eram doces, fortes, cheias de detalhes do dia a dia. Ela contava sobre minha mãe, sobre José Dias, sobre o quintal, os vizinhos e até as pequenas mudanças da casa. Mas no meio de tudo isso estavam escondidos os sentimentos, a saudade, a angústia, o medo do tempo. Eu respondia com a mesma intensidade. Escrevia páginas e páginas, tentando colocar no papel tudo o que eu queria dizer com um abraço. Falava sobre as aulas, sobre a cidade, sobre o quanto tudo me parecia vazio sem ela. Essas cartas se tornaram nosso fio invisível, a única ponte entre dois mundos que pareciam cada vez mais distantes. Mas, com o tempo, a frequência das cartas diminuiu. Primeiro foram os atrasos, depois os silêncios. Às vezes, ela demorava semanas para responder. Outras vezes, minhas cartas voltavam, sem explicação. Eu tentava não me desesperar. Pensava que era só problema dos correios, ou excesso de tarefas dela, mas o coração sabia que havia algo estranho.
José Dias continuava escrevendo para minha mãe, e, em algumas das cartas dela, percebia mudanças sutis no tom. Ela falava de Capitu com menos carinho, usava palavras neutras, distantes, como quem tenta se convencer de algo. Um dia recebi uma carta curta da Capitu, quase seca. Bentinho, espero que esteja bem. As coisas estão um pouco diferentes por aqui. Estou sem tempo, mas sigo esperando. Cuide-se. Só isso. Sem apelidos, sem detalhes, sem assinatura com coração. Aquilo me doeu mais do que 1000 palavras. Tentei ligar os pontos. Minha mãe, José Dias, a distância. Seria tudo isso agindo aos poucos, desfazendo o que havíamos construído. Senti que estava perdendo Capitu, sem saber como nem porquê. E a pior parte era não poder fazer nada. Eu estava longe, preso a um futuro promissor, que agora só me parecia uma prisão com diploma. Comecei a questionar tudo. A vontade de estudar foi sumindo. Os livros pesavam. As aulas eram repetitivas. Meus colegas vazios. A única coisa que me mantinha em pé era a lembrança dela, do cheiro do quintal, do som da risada, do toque da mão e do lenço bordado que eu mantinha escondido na gaveta como um amuleto contra o esquecimento. Capitu ainda vivia em mim, mas será que eu ainda vivia nela? Capítulo 17. Depois daquela carta fria de Capitu, os dias ficaram ainda mais longos. O silêncio dela era mais doloroso que a distância. Eu tentava me convencer de que era só uma fase, um mal-entendido, alguma pressão que ela estivesse enfrentando, mas o coração já intuía que algo havia mudado. Decidi escrever mais uma vez, uma carta longa, sincera, como se fosse a última. Escrevi com o coração na mão. Capitu, não sei o que está acontecendo, mas sinto que estamos nos afastando, e isso me mata. Sei que há pessoas aí que talvez não queiram nos ver juntos, que podem estar te pressionando, te fazendo duvidar de nós, mas eu continuo aqui, te esperando, acreditando, te amando. Se ainda há um pouco de nós em você, me escreva, me diga a verdade. Enviei a carta com esperança, mas também com medo, e esperei. Enquanto isso, continuei meus estudos com a alma pela metade. O corpo estava em São Paulo, mas o pensamento ainda morava naquela casa, naquela rua, naquele quintal. 1 mês se passou, nenhuma resposta. 2 meses, nada. Minha mãe também não falava mais de Capitu em suas cartas. Era como se ela tivesse sido apagada da história, como se nunca tivesse existido. Até que uma tarde recebi uma carta. Não era dela, era de minha mãe. Meu filho, espero que esteja bem e estudando com dedicação. Por aqui tudo corre normalmente. Capitu está cada vez mais discreta, ajuda a mãe nos afazeres e evita visitas. José Dias acha que é uma moça reservada demais. Eu penso que ela está apenas crescendo e aprendendo a se comportar com mais recato. Fiquei confuso. Aquela Capitu, apagada, silenciosa, não era a Capitu que eu conhecia. Era outra versão, uma versão criada, moldada, para caber nos olhos dos outros. Senti raiva, não dela, mas da situação, da distância, da manipulação, das amarras sociais. Numa manhã chuvosa, decidi sair e caminhar pela cidade. Andei sem rumo, tentando fugir de mim mesmo. Entrei numa igreja vazia, sentei num banco e rezei. Pedi clareza, pedi força, pedi Capitu, mas tudo o que recebi foi o eco do silêncio. Foi naquele banco que percebi que algo dentro de mim começava a mudar. Pela primeira vez, senti a ponta de uma dúvida, e essa dúvida doía mais do que todas as certezas do mundo. E se? Afastei o pensamento com força. Capitu me ama. Repeti essa frase como um mantra. Mas o coração, inquieto, já não tinha tanta certeza. Na volta para casa, encontrei o lenço bordado caído no chão do meu quarto. Ele estava entreaberto, como se tivesse sido lido por alguém. Ninguém tinha estado no meu quarto, só eu. Mas, de alguma forma, aquele lenço parecia carregar agora um novo significado. Não era mais só um símbolo de amor, era uma lembrança de algo que talvez estivesse escapando pelas mãos. Capitu, onde você estava agora e com quem? Capítulo 18. Alguns dias depois, finalmente recebi uma carta de Capitu. O envelope era simples, a letra familiar. Abri com pressa, o coração disparado. Mas, ao ler, senti um estranho frio subir pelas costas. Bentinho, estou escrevendo porque senti que devia uma resposta.
Não queria que você pensasse que eu o esqueci. Não foi isso. Tenho estado ocupada, sim, e um pouco pressionada. Minha mãe anda doente e tenho ficado mais em casa. As visitas diminuíram, as conversas também. É como se tudo tivesse ficado mais denso por aqui. Às vezes me pego pensando se você mudou aí, se os novos amigos, os estudos, a cidade estão te moldando. Às vezes penso se você ainda sente o mesmo. Eu sinto, mas sinto diferente. Não me entenda mal. É amor ainda, mas é como se o tempo tivesse colocado camadas novas em cima dele. Não sei explicar. Espero que esteja bem. Escreva quando puder. Capitu. Fechei a carta devagar. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Eu sinto, mas sinto diferente. O que isso queria dizer? Era amor que virava costume? Era distância disfarçada de poesia? Ou era o começo do fim? Pela primeira vez, desconfiei do sentimento dela. Não por ciúme, mas por insegurança. Capitu, antes tão intensa, agora parecia hesitante, racional, contida. Onde estava aquela menina que dizia: eu espero, mesmo que por anos? Será que o tempo a desgastava também? Respondi com cuidado. Falei das saudades, da falta que ela me fazia, dos planos que ainda moravam em mim, e perguntei sem rodeios: você ainda me espera com o mesmo amor? Enviei a carta e durante dias vivi à espera do retorno. Enquanto isso, minha vida em São Paulo se tornava cada vez mais automática. Acordar, estudar, fingir atenção, voltar para casa, escrever. Eu não era mais o mesmo Bentinho que chegou ali cheio de sonhos. Agora era um rapaz dividido entre dois mundos e não pertencia mais a nenhum deles. Certa noite, sonhei com ela. No sonho, Capitu estava no quintal da minha casa, sentada sob a mangueira. Sorria, mas o olhar era vago. Quando tentei me aproximar, ela se virou para outro lado e havia alguém com ela, um homem, de costas. Não consegui ver o rosto. Acordei com o peito apertado. A dúvida estava plantada e começava a crescer. José Dias seguia escrevendo para minha mãe. Nas cartas dela, as menções a Capitu se tornavam raras. O nome dela era cada vez mais apagado, como se estivesse sendo reescrita fora da minha vida. Tentei me concentrar, me forçar a acreditar, mas as palavras de Capitu, o tom da carta, o silêncio que seguiu, tudo me deixava em alerta. E então, algo inesperado aconteceu. Recebi um pacote. Dentro havia um livro que eu emprestara a Capitu antes de viajar, com meu nome rabiscado na primeira página, e no marcador, um bilhete. Resolvi te devolver. Achei que podia querer de volta. Está com cheiro da nossa casa. Nada mais. Fechei o livro, respirei fundo. Senti o cheiro. Era verdade. Tinha o cheiro da casa, do passado, mas o presente já não cheirava igual. Capítulo 19. Depois do livro devolvido, o silêncio voltou a dominar tudo. Não houve nova carta, nenhuma explicação, nenhuma resposta à minha última pergunta. Você ainda me espera? Passei dias esperando o carteiro, como quem espera um milagre, mas a única coisa que chegava era a angústia. Comecei a pensar em voltar. Faltavam poucos meses para o fim do curso, mas minha mente já não estava mais ali. Eu lia sem entender, escrevia sem vontade. Tudo parecia desbotado. Até as lembranças estavam começando a perder cor. Uma tarde, sentei sozinho na biblioteca da escola. Peguei um papel qualquer e comecei a escrever o nome dela. Capitu, Capitu, Capitu. Como se repetir fosse um jeito de fazê-la voltar. Mas ela não voltava. Voltei a rezar. Pedi a Deus que me desse um sinal, qualquer coisa, um gesto, uma carta, um sonho, até um boato serviria. Só queria saber se ela ainda era minha, se ainda me guardava no coração. E o sinal veio, mas não da forma que eu queria. Recebi uma carta de minha mãe. Bentinho, espero que esteja bem. Tenho uma novidade. Pádua, o pai da Capitu, foi chamado para um novo trabalho. Estão pensando em se mudar para outra rua, mais distante. Dizem que será melhor para a saúde da mãe dela. José Dias acredita que isso também trará mais serenidade para todos. Serenidade. Que palavra cruel. Entendi tudo. Não era apenas uma mudança de endereço, era uma mudança de enredo, uma tentativa de apagar o que restava de nossa história. Corri para escrever a Capitu, mas parei no meio.
Que palavras usar quando todas as anteriores foram ignoradas? Mesmo assim, escrevi: Capitu, soube da mudança. Por favor, me diga se é verdade. E se for, me diga por quê. Não me deixe no escuro. Eu mereço saber. Esperei. Mais uma vez. E então, um envelope chegou. Era dela. Abri com as mãos tremendo. A carta era curta, mas direta. Bentinho, sim. Vamos nos mudar. É verdade. A decisão foi do meu pai, influenciado por conselhos que você pode imaginar de onde vieram. Não adianta mais lutar contra tudo isso. A cidade mudou, as pessoas mudaram e talvez a gente também. Não me odeie, eu não te esqueci, só estou tentando sobreviver. Capitu, naquele momento, entendi o que estava acontecendo. Ela estava cedendo, talvez por cansaço, talvez por pressão, ou talvez por não sentir mais o mesmo. Era o começo do fim. A casa da rua de Matacavalos já não seria a mesma, nem ela, nem eu. E mesmo longe, mesmo cercado de livros, mestres e futuro, eu só conseguia pensar numa coisa: como se apaga um amor que foi escrito com tanto fogo. Capítulo 20. A mudança aconteceu. Capitu e a família deixaram a rua de Matacavalos numa manhã cinzenta, sem aviso prévio, sem despedida. Soube pelos vizinhos. Alguns disseram que viram os móveis sendo levados por uma carroça antiga. Outros, que a mãe dela chorava baixinho na varanda, enquanto Capitu mantinha os olhos firmes, secos. Dizem que ela não olhou para trás. Essa imagem me perseguiu por dias. Quando minha mãe me escreveu confirmando tudo, foi com um tom leve, quase aliviado. Agora você poderá focar melhor nos seus estudos, meu filho. Sem distrações, sem confusões. Deus faz tudo certo. Essas palavras me feriram mais do que qualquer carta de Capitu, porque nelas eu via a vitória de José Dias, o silêncio conivente de minha mãe e a rendição de uma história que era minha. Escrevi uma última carta. Foi breve. Capitu, se esse é o fim, que seja. Mas saiba que tentei. Lutei contra tudo, contra promessas antigas, contra olhares tortos, contra cartas frias. Não sei mais o que você sente, mas o que eu senti foi verdadeiro. Sempre foi. Não esperei resposta. Guardei a carta comigo. Nunca enviei, porque no fundo eu já sabia. Capitu havia partido. Não só da rua, mas de mim. Voltei a São Paulo, decidido a terminar o curso. Era como se a dor precisasse de encerramento. Mergulhei nos livros, nas aulas, nos debates. Meus colegas diziam que eu estava mudado, mais sério, mais calado. Era verdade. Algo em mim havia se fechado. O Bentinho sonhador, que escrevia cartas apaixonadas e fazia promessas ao pé da mangueira, tinha ficado para trás. O que agora caminhava pelas ruas frias era outro. Um homem em formação, forjado pela perda. E, no entanto, Capitu não saía da minha cabeça. Eu imaginava onde ela estaria, com quem falava, se pensava em mim antes de dormir, se ainda guardava aquele lenço bordado que me dera, ou se já tinha jogado tudo fora. Uma noite, sonhei que voltava à casa antiga. Estava vazia, coberta de poeira. Entrei no quarto onde tantas vezes conversamos. Tudo estava em silêncio, exceto por uma gaveta entreaberta. Dentro dela, um bilhete. Bentinho, não me esqueça. Acordei com os olhos molhados. Era só um sonho, mas parecia tão real. E aí entendi. Esquecer Capitu seria como arrancar uma parte do que eu era. Mesmo longe, mesmo calada, mesmo ausente, ela seguia viva em mim. Capítulo 21. O tempo passou. Voltei ao Rio formado, com o diploma debaixo do braço e um coração marcado. Não era mais aquele jovem que sonhava debaixo da mangueira. Era um homem com a alma cicatrizada, mas ainda inquieta. Minha mãe me recebeu com alegria. José Dias também, com aquele sorriso que nunca convencia por inteiro. A casa parecia menor, mais silenciosa, mas talvez fosse eu quem tivesse mudado de tamanho por dentro. Durante o jantar, tentei agir como se tudo estivesse normal. Perguntavam sobre São Paulo, os professores, os colegas. Evitei falar de Capitu. O nome dela pairava no ar, mas ninguém ousava tocá-lo. Na manhã seguinte saí cedo e caminhei pela rua onde tudo começou. A casa dela estava diferente, nova pintura, novo portão, outras pessoas. A Capitu daquele quintal, daquela janela, daquele tempo, não existia mais. Andei sem rumo como tantas vezes antes, mas agora era diferente. Eu era um estranho na minha própria cidade, até que encontrei alguém inesperado, Escobar,
um velho conhecido do colégio, inteligente, eloquente e com um jeito simpático que cativava a todos. Nos cumprimentamos com surpresa e alegria verdadeira. Bentinho, não acredito. Voltou ao Rio? Voltei sim, doutor. E você? Formei também. Estou por aqui, trabalhando num escritório de advocacia. Mas olha, já tô de olho em outras oportunidades, negócios, sabe como é. Conversamos por horas, Escobar tinha essa habilidade, te fazia esquecer das dores por alguns minutos. Era leve, alegre, prático, tudo o que eu não era naquele momento. E você, casou? A pergunta me pegou desprevenido. Não. E você? Ele riu. Também não, mas tenho alguém em vista. Fiquei curioso, mas não perguntei. Não queria me expor nem ouvir o que talvez doesse. A verdade é que reencontrar Escobar reacendeu algo em mim. Não só amizade, mas uma sensação de que talvez eu pudesse recomeçar. Nos tornamos próximos. Ele começou a frequentar minha casa. Minha mãe o adorava. José Dias, então, parecia até se esquecer das suas picuinhas. Escobar era o tipo de pessoa que abria portas e fechava bocas. E um dia, ele falou dela. Bentinho, você ainda vê a Capitu? Senti o chão tremer um pouco. Não, a gente se afastou. Que pena. Sempre achei que vocês dois... Ele não completou, e eu não quis que completasse. Mas alguma coisa na expressão dele ficou gravada em mim. Um brilho rápido nos olhos. Um silêncio que disse mais do que qualquer palavra. Aquela conversa me acompanhou por dias. Comecei a observar Escobar com mais atenção. Suas visitas, seus gestos, seus comentários. O coração, já acostumado com a dor, agora queria ter certeza, porque uma pergunta começou a me rondar. E se Capitu estivesse em outra história, e eu nem soubesse? Capítulo 22. Com o tempo, Escobar passou a fazer parte da rotina. Jantares, passeios, conversas no portão. Ele era presença constante na minha casa, quase um irmão que a vida trouxe tarde demais. Minha mãe o adorava. José Dias dizia que ele era o retrato da sensatez, e eu tentava fingir que estava tudo bem, mas não estava, porque quanto mais Escobar aparecia, mais minha mente sussurrava perguntas que eu não queria ouvir. Por que ele pergunta tanto sobre Capitu? Por que minha mãe evita o assunto? E se... Mas não, eu me forçava a pensar, isso é paranoia. Eu estava vendo fantasmas em todos os cantos porque nunca conseguia enterrar direito o passado. Até que um dia, Capitu reapareceu. Nos encontramos por acaso, num mercado do centro. Ela estava linda, mais madura, mais mulher, mas com o mesmo olhar penetrante de sempre. Bentinho. Aquela voz ainda tinha o poder de me desmontar. Capitu, quanto tempo? Você está bem? Acho que sim. E você? Ela sorriu, mas havia algo diferente. Um certo cuidado nas palavras, como se estivesse pisando em cacos. Conversamos pouco. Ela falou da mãe, que continuava doente. Falou do pai, que trabalhava demais. E falou do tempo. A gente muda, né? Disse ela. Ou só finge que mudou. Ela me olhou com intensidade, mas logo desviou o olhar. Foi bom te ver, Bentinho. E se foi, sem deixar perfume, sem prometer carta, sem dar explicações. Aquele encontro me deixou inquieto por dias. Voltei a lembrar do passado com mais força. Revi nossas conversas, nossas promessas, nossas cartas. E, claro, comecei a observar Escobar com outros olhos. Ele não falava mais de Capitu, mas o silêncio dele era ainda mais barulhento. Percebi olhares discretos, comentários soltos. E uma tarde, vi o que não queria ver. Estávamos numa pequena confraternização e Capitu também estava presente. Escobar chegou um pouco depois e quando os olhos dos dois se cruzaram, houve um segundo de pausa, um brilho sutil, um sorriso contido. Aquela troca me doeu como uma faca. Nada ali era condenável, mas para mim foi o suficiente. Passei o resto do dia em silêncio. Escobar continuava o mesmo, educado, gentil, engraçado. Capitu também, com seu jeito doce e enigmático, mas entre eles havia algo. Ou talvez fosse só minha imaginação, talvez. Essa palavra virou um pesadelo. Talvez fosse só amizade, talvez fosse ciúme meu,
Talvez fosse coisa da minha cabeça, ou talvez fosse o começo da verdade. Capítulo 23. A partir daquele dia, algo mudou em mim. Não era raiva, não era ciúme, era um desconforto, como se um sapato novo apertasse demais o pé da alma. Eu não sabia o que era verdade, o que era exagero, o que era invenção da minha cabeça, mas sabia que eu não era mais o mesmo. Tentei me afastar um pouco, não de forma brusca, mas natural. Reduzi os encontros, me envolvi mais com o trabalho, comecei a frequentar outros círculos e por algum tempo funcionou. A rotina me anestesiava, mas bastava uma lembrança, um nome citado, um perfume no ar, que tudo voltava. Capitu e Escobar seguiram presentes, de maneiras diferentes, mas constantes, um como sombra do passado, o outro como presença discreta no presente. E então, o inevitável aconteceu. Recebi um convite para uma missa de sétimo dia. Um parente distante de Capitu havia falecido. A cerimônia seria na igreja do bairro antigo. Fui, por educação, por respeito e talvez por esperança de revê-la. E lá estava ela, Capitu, vestida de preto, com os olhos marejados e a postura firme. Estava mais mulher do que nunca. A dor parecia real, ou talvez fosse o ambiente que dava esse tom. Sentou-se longe, não trocamos olhares, não houve aceno, mas eu sabia que ela tinha me visto. Depois da cerimônia, os cumprimentos foram rápidos. Apertei a mão do pai dela, ofereci minhas condolências e quando já ia embora, ela se aproximou. Obrigada por ter vindo. Sinto muito pela perda. A vida muda, né? Às vezes muda sem a gente pedir. Ficamos em silêncio por um instante, o tipo de silêncio que pesa mais que palavras. Espero que esteja bem, ela disse. Estou tentando. Ela assentiu com um sorriso discreto e virou-se para ir embora. Eu quis chamá-la, dizer tudo o que ainda doía, perguntar o que ela sentia, pedir uma resposta, um abraço, qualquer coisa que me devolvesse o chão, mas fiquei quieto, porque percebi que naquele momento ela já era parte de um tempo que não voltaria mais.